O Stage 22 virou um dos meus episódios favoritos. E não é porque ele foi o episódio mais longo lançado até agora na série. Realmente esse episódio, velho, tem uma mensagem incrível e um grande significado que com certeza eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, cara, por isso que é importante, mano, vocês estarem sempre acompanhando cada episódio da análise que eu faço da série de Danterman, porque eu sempre explico coisas além do episódio. Mas é claro, antes de começar, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo para me ajudar, cara. E também para me ajudar a continuar trazendo essa série para vocês, que eu sei que tem muitos aí que gostam. E vamos começar logo com o Stage 22, porque como eu disse no início do vídeo, esse foi um dos episódios mais longos lançado até agora, mais de 3 minutos de episódio que a gente tem que analisar. Sem nenhuma explicação, a gente já começa com a cena do Dan cumprimentando a enfermeira da ilha, junto com aquele povozinho que também estava lá hospedado. Mano, a gente já começa sem entender um pouco de nada desse episódio, porque a gente vê o Dan, mano, meio que se despedindo dela e da galera da ilha, e o Dan, mano, ele está usando, velho, um chapéuzinho, uma boina e um bigodinho, cara. E o mais engraçado de tudo é que, mano, a maldição, ou então o fantasminha, também está usando isso, galera. Velho, eles parecem que estão meio que disfarçados assim. Eu sei que no início, velho, a gente não entende nada, mas pra quem já assistiu o episódio, vai entender tudo e tudo vai se esclarecer no final. E depois disso, para já começar com o pontapé inicial, o Dan e o fantasminha, eles são lançados, velho, através de uma catapulta de volta para as terras onde acontece o Danterman. E o legal de tudo é que aparece um título falando para onde o Dan foi lançado, que foi para o golfe do Castelo do Rei. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem que o rei, ele tem um grande campo de golfe, bem próximo mesmo do castelo, e dá para ver, velho, que foi revelado uma paixão do rei, que é jogar golfe, e vocês vão ver isso mais tarde. E a gente também já é cortado para uma cena do rei ali, acenando para sua multidão de fã, né, velho, porque não é à toa, já que ele foi o grande cara que matou o Deus Galinha, agora todo mundo é fã do rei e fica lá, velho, enchendo o saco dele. O lugar onde você mora pode não receber o melhor sinal de internet. Isso pode ser o grande motivo do desempenho dos seus jogos serem péssimos. Mas para você conseguir melhorar tudo isso, é só você conseguir utilizar a conexão com o EasyTlag. Baixando no link da descrição, o aplicativo consegue encontrar a melhor conexão de internet para você conseguir jogar os seus jogos. Baixe o EasyTlag para melhorar o seu ping. E como vocês podem ver, ele joga sua bolinha de golfe, que não podia ser menos que dourada, né, cara? E a gente pode ver que ele é muito bom, né? E é nesse episódio que a gente é introduzido, velho, para aqueles agentes do governo, mano, que não são meio que agentes do governo, são meio que seguranças reais do rei, né, cara? Seguranças, assim, particulares, né, mano? Como se o rei fosse um presidente, assim, e ele tem que estar com seus seguranças perto dele. Então tá ali, velho, seguranças ali cuidando do rei, fazendo com que o rei, ele consiga ali, velho, acertar os buracos de golfe para não deixar ele triste e irritado. E depois disso, o Dan, ele chega do nada, esmagando todo mundo ali que tava na plateia. Então, mano, ele começa ali, ele vai pro campo de golfe e ele pega um taco, o fantasminha tenta ajudar ele e ele tenta arrumar uma bola, velho. Mas só que ele acaba jogando fraco demais e todo mundo começa a rir da cara do Dan. O fantasminha, ele fica irritado, mas tudo bem, né, velho? O jogo continua aqui e parece que agora, velho, o rei vai jogar contra o Dan, porque o rei provavelmente achou muito engraçado o Dan meio que tentar desafiar o rei contra o golfe, né? Já que o rei era muito bom no golfe, né, pessoal? Vocês estão ligados aí o que é que tá acontecendo na verdade. Então, o jogo continua rolando. Dessa vez, o Dan tenta arrumar sua bolinha mais uma vez e dessa vez o fantasminha foi ajudar, né, cara? O fantasminha aponta certinho qual é a altura que o Dan tem que jogar a bola e qual a força que ele tem que aplicar sobre ela também, igualzinho a um jogo de golfe que existe nos videogames. O rei, com sua bola mais próxima ao buraco, ele consegue acertar, né, velho? Com uma ajudinha assim, podemos dizer, e o Dan, ele consegue acertar logo atrás outra bola, velho. É claro que ele acaba acertando a cabeça do rei, isso acaba influenciando dele acertar o buraquinho, mas tudo bem, o importante é que ele acertou. Mas não foi pra outra, essas habilidades aí reveladas aí do Dan, né, velho, de conseguir acertar o buraco com a bola de golfe, já deixou os seguranças do rei um pouco mais espertos, porque isso daí poderia prejudicar a famazinha que o rei tava tendo no golfe.
E depois disso é cortado para uma cena mostrando meio que um placar, né, cara, do Dan versus o rei ali. E eu tô chamando ele de Dan, velho, porque não é à toa para a gente que ele é o Dan, mas só que para essa galera aí da série, mano, o Dan ele está disfarçado, então eles colocaram ali o nome do Dan de Randall Guy, né, velho, de cara aleatório. Mais uma vez o Dan e o rei, eles jogam suas bolas, o Dan como sempre, né, velho, como sempre não, ele conseguiu acertar mais uma vez graças à ajuda da maldição, né, velho, que falou certinho como ele tem que se posicionar para conseguir acertar o buraco. Ele consegue acertar e o rei também ele consegue acertar mais uma vez, né? Dessa vez apareceu uma coisa inédita na série, velho. Basicamente a Half Brick resolveu colocar um texto dizendo: agora que vocês entenderam a ideia, vamos esquipar para o final. Eles basicamente não queriam ter que animar o jogo todo, né, mano? Senão esse episódio ele não iria ter 3 minutos, ele iria ter, sei lá, uns 10 minutos ou se pá até 1 hora, né, velho? Porque basicamente o Dan e o rei iam ficar ali jogando as bolazinhas, né, velho, de golfe, e iam tá rolando ali a competição dele. Mas a Half Brick decidiu esquipar para a jogada final para a gente ver a emoção. E mais uma vez é cortado para o placar, que a gente pode ver que o Dan, então o cara aleatório, ele está bem na frente do rei com 20 pontos e o rei com 18. Cara, eu acho que isso daí vai ser um grande probleminha para os guardas do rei, mas bora ver o que é que eles vão fazer. Eu sei que você tem medo de alguma coisa, mas você já pensou em controlar o seu medo para você conseguir acabar com outros medos? É difícil na vida real, mas no jogo Phobos é possível, onde você tem milhões de criaturas colecionáveis para você usar nas suas batalhas. E usando as suas melhores estratégias, você pode derrotar desde palhaços assassinos até as maiores aranhas. E já que você ficou até aqui, eu vou revelar o meu maior medo, que é você não deixar like nesse vídeo. Será que esse medo existe no Phobos? Baixe agora e comece a sua batalha. O rei se prepara, ele faz sua jogada e quando ele joga bem alto, velho, na cara de pau, o segurança do rei, ele pega um controle para controlar o drone e segurar a bolinha até o buraco, velho. Não é possível que ninguém tá vendo isso. Eu sei que talvez o rei tenha jogado muito longe, mas, mano, como é que a galera não tá vendo isso? O cara literalmente pega o controle, nem tenta esconder ele, velho. E o engraçado é que o rei ainda debocha, velho, dizendo que é sorte, mano. Eu tô ligado na sortezinha que ele teve na vida. Mas aí é que tá, agora é a vez do Dan e quando ele vai se preparar para jogar a bola, ele segue os ensinamentos do fantasminha, né, velho, as dicas dele, e ele joga a bola certinho. Mas só que, cara, a gente pode ver um laser, mano, sendo apontado para a bolazinha e a gente vê outro segurança do rei, dessa vez atirando na bola que o Dan tava jogando, cara, não é pra outra, a bola, ela é impedida de chegar até o buraco e ela acaba caindo em uma floresta bem densa mesmo. O Dan foi para a floresta para conseguir jogar mais uma vez, dar mais uma tacada na sua bola. O rei, ele foi mais uma vez ali, né, velho, para perto ali do buraco para jogar mais uma vez a bola. Quando o Dan, galera, ele acaba chegando nessa floresta, aparece o guarda do rei, o guarda não, cara, o segurança do rei. E, mano, antes do Dan jogar a bola, o guarda, ele tenta subornar o Dan, mano, oferecendo uma grande quantidade de dinheiro e também uma espada flamejante. Cara, eu não sei porque ele colocou essa espada flamejante, mas tudo bem, né, cara, ele também ofereceu isso, já que o Dan gosta bastante de armas e não é pra outra, né, galera? É claro que o Dan queria pegar tudo aquilo ali, né, mano? Mas só que o fantasma, velho, ele já dá um caldozinho ali no Dan, mano, dizendo que não, velho, não faça isso, Dan, porque eu já fiz esse erro e eu me arrependo até hoje. Mas é isso, o Dan, ele consegue se controlar graças à ajuda do fantasminha e, cara, ele basicamente nega a oferta que esse segurança do rei ofereceu. E já que o Dan negou a oferta e ele poderia meio que denunciar para a galera sobre isso que aconteceu, os guardas, ele tentam silenciar o Dan, batendo nele. Cara, aparecem vários e vários guardazinhos e a gente consegue até ver a cena que foi mostrada no trailer, que a gente tava com dúvida até agora de onde poderia ser essa cena, cara, essa cena dos guardas batendo no Dan é desse episódio e, velho, a gente pode ver que o Dan quase tomava uma surra se não fosse suas grandes habilidades de luta. O Dan começa também a bater nesses guardas, ele começa até a usar o taco, velho, de golfe contra eles e é uma cena muito legal, mas também, galera, parece uma das cenas mais pesadas, assim, que eu já vi na série do Danterman. O Dan dá basicamente uma atacada forte em um dos seguranças e o segurança, ele é empalado vivo, velho, em um dos galhos da floresta. Mano, os outros seguranças viram tudo isso, mas mesmo assim, eles vão pra cima do Dan, galera. Enquanto isso, o fantasminha, mano, ele fica só ali esperando e olhando, já que ele não pode fazer muita coisa, né? E não só ele, como também a plateia e o rei
rei também está esperando, se perguntando onde está eles, né, cara? Porque, basicamente, até agora o Dan nada de jogar a bola no buraco para ver quem é que vai ganhar essa rodada de verdade. E enquanto o Dan está enfiando a porrada naqueles guardas e também colocando fogo com a espada, enquanto isso, o fantasminha, mano, ele acaba rumando a bola, velho, que é basicamente a bola decisiva para a vitória. Ele ruma a bola, ele consegue acertar no buraco com uma ajudazinha do rei, né, cara, tirando ali a bandeirinha do meio do buraquinho e basicamente, velho, o Dan, ele acaba ganhando esse torneio de golfe. Mas galera, no final, velho, não foi o Dan que venceu esse torneio de golfe, foi o fantasminha, cara. E uma das cenas mais legais e emocionantes acontece no final, velho. O fantasminha, ele dá um grande abraço no Dan, né, velho, depois de tanto bater nele, ele dá um grande abraço no Dan e se despede dele, desaparecendo. É, galera, nossa, mano, eu acho que esse daí foi finalmente o fim da saga do nosso fantasminha, então a nossa querida maldição, né, velho, que o Dan, ele acabou pegando nessa temporada. E vocês perceberam que nesse episódio eu chamei a maldição mais de fantasminha, porque ele nunca foi uma maldição, galera. Ele basicamente sempre foi uma alma, velho, com os seus desejos mal resolvidos, galera. Então o Dan, ele conseguiu, velho, atender os seus desejos, né, cara, que era o seu maior sonho, era ganhar, né, velho, um torneio de golfe, e ele basicamente não poderia descansar em paz sem conseguir realizar esse sonho, mas só que infelizmente ele morreu e ele estava devendo esse sonho aí, velho, antes da sua morte. Mas eu acho que essa foi uma das melhores coisas que o Dan já fez para algum personagem nesse jogo até agora. Sério, galera, graças à ajuda do Dan, o fantasminha, né, velho, ele conseguiu finalmente realizar o seu sonho, que era ganhar um torneio de golfe, e assim, ele finalmente conseguiu descansar em paz, mano. Então, essa era a verdadeira cura que o Dan estava procurando. Essa era a cura que o Dan precisava, ajudar o fantasma. E, galera, eu vendo isso agora, eu posso dizer, mano, que o Dan, ele indo para aquela ilha, na verdade, ele não estava indo para aquela ilha para se ajudar a conseguir achar uma cura. Não, galera, na verdade, o Dan estava indo para aquela ilha, para a ilha ajudar o fantasminha, né, cara? Por isso que aquela enfermeira, ela estava perguntando para o fantasma um pouco dele, sobre a sua história, porque na verdade ela tenta ajudar os fantasmas que estão presos nessa galera. Mas é desse jeito que a gente acaba o Stage 22. Sério, mano, eu amei essa sagazinha do fantasma. Eu creio que ele não vai aparecer mais nos próximos episódios, porque ele finalmente foi libertado, né, cara? Agora ele vai ter o seu descanso eterno, tão merecido. E eu acho que agora, velho, eu não faço ideia do que vai acontecer nos próximos episódios. A gente já viu tudo que ia acontecer no trailer, né, cara? A gente já conseguiu pegar todas as cenas do trailer. Então, próximo episódio com certeza vai ser uma surpresa muito grande. Eu, com certeza, espero muito que apareça a Josie, né, cara? Porque eu quero saber muito o que a Josie estava fazendo enquanto o Dan estava tentando se livrar da sua maldição. Mas pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, velho, e entendido o significado desse episódio, velho. Muito obrigado a todos que assistiram e eu vejo vocês em uma próxima análise, beleza? Então valeu, falou e fui!